Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Agora, na nossa aula de português, nós vamos estudar sobre um artigo de opinião. E lá na nossa aula de redação, nós também vamos aprender sobre artigo de opinião. Mas vamos para o início da conversa? Estava esquecendo de algo. Não posso esquecer. É importante, meus queridos, que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo? Eu peço também que você coloque a data da nossa aula. Isso, para efeito de organização, vai nos ajudar bastante. Ok, turma? Então agora sim, vamos para o início da conversa. Na leitura 1, você leu uma história em quadrinho que tratava das cores e viu que não existe cor só de menina e cor só de menino. Agora você vai ler um artigo de opinião, ou seja, um texto em que o autor expõe seu ponto de vista e aborda um assunto parecido com esse, tá certo? Então vamos lá. Nós temos 2 questionamentos, mas antes de fazer os questionamentos, eu quero perguntar para vocês. Vocês lembram da história sobre cores, onde uma menina pinta seu vestido de azul? Pois é, aquele texto ele traz também que as cores, não existe só uma cor para menino e só uma cor para meninos, tá certo, meus queridos? E vai do gosto de cada um, tudo bem? Então vamos para o questionamento. Leia o título do artigo a seguir. Você já ouviu alguém dizendo algo parecido com não é de menino ou não é de menina? Comente. Eu quero que nós possamos comentar sobre isso lá no grupo de WhatsApp, tá certo, meus amores? Esse artigo foi publicado no jornal Infanto Juvenil, Jornal Joca. Você tem o hábito de ler jornais impressos ou digitais? Comente com os colegas. Esses 2 questionamentos nós iremos responder lá no nosso grupo de WhatsApp. E é importante que cada um de vocês possa comentar, dar a sua opinião, tá certo? Agora, leia o artigo de opinião a seguir e descubra sobre o que ele trata. Nem de menina, nem de menino. Muitas vezes ouvimos as frases isto é de menina ou isto é de menino. Quando falamos de esporte, não é muito comum ver meninas jogarem futebol ou lutarem boxe. Assim como não é comum ver os meninos em aulas de sapateado ou dança. Mas será que existe mesmo essa separação? Em julho, acabou a Copa Moleque Travesso de Futebol Sub-13 para meninos de 12 anos a 13 anos, com a participação do time feminino do Centro Olímpico de São Paulo. Como não existe campeonato de futebol feminino para essa idade, o primeiro desafio foi ter a abertura para participar do evento com os meninos. Elas não só jogaram, como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota dizendo que não jogaram para valer para não machucar as meninas. Será que tem mesmo essa coisa de menino e menina? E os brinquedos? Bambolê, bola, boneca, carrinho, corda, moto e panelas. Todo mundo pode brincar junto? Afinal, brincar é se divertir, explorar, sonhar e aprender sem limitações, sem se preocupar se é azul ou rosa, se é de menino ou de menina. E se pensamos nas profissões, existe algo que define se é para homem ou para mulheres? Presidente de empresa, por que não de um país? Policial ou astronauta? Acabamos associando algumas profissões a mulheres, como professora e recepcionista, e outra aos homens, como engenheiro e motorista. A realidade é que não existe profissão exclusiva para homens ou para mulheres. Aceita o desafio de pesquisar sobre as profissões? Durante uma semana, observe quantos homens e mulheres você vê nas seguintes profissões: motorista de táxi ou ônibus, professor, balconista de loja, policial, caixa de supermercado. Então, o nosso texto traz um tema bem interessante, nem de menino e nem de menino. Não existe cor só de menina ou só de meninos.
Não existe profissão só para homens ou só para mulheres. Nós somos diferentes, mas isso não quer dizer que a gente não possa exercer a mesma profissão ou gostar da mesma cor. Não tem nada de mais nisso. É uma questão de gosto, certo? Então vamos lá para a nossa interpretação oral. Esse texto trouxe alguma informação ou ideia nova a você sobre o tema abordado? Compartilhe com os colegas. Um outro questionamento que nós vamos também responder lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo, turma? O que você achou desse artigo de opinião? Para você, a autora expôs bem o assunto dela sobre o assunto? Só um instante, vou repetir. O que você achou desse artigo de opinião? Para você, a autora expôs bem a opinião dela sobre o assunto e conseguiu levar os leitores a uma reflexão? Explique. E aqui eu quero que você explique. A autora conseguiu falar sobre o que ela propôs? Que não existe só cor para menino e cor para meninas, que não existe uma profissão para homens ou uma profissão só para as mulheres. Ela colocou isso, as informações que o texto traz, deixa isso claro? Se sim, diga por quê. Se não, diga por quê. E é sempre muito interessante, turma, que você possa retornar ao texto e formular a sua opinião. Isso é muito importante, tá certo? Então, vamos para a interpretação escrita. E, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Voltem ao texto, leia novamente e, com certeza, você terá condição de responder a atividade escrita, a interpretação escrita. Vamos explicar cada questão, tá certo? No primeiro parágrafo do artigo de opinião, a autora apresenta a ideia central, que é desenvolvida, ao longo do texto. Que ideia é essa? Qual é a ideia? Aí você vai lá no texto e olha só, copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Você volta lá no texto, vai ler novamente e vai entender qual é a ideia principal do texto e vai copiar um trecho do texto que possa te dar a condição de entender e explicar a sua resposta, tá certo? Ainda no primeiro parágrafo, a autora cita algumas atividades mais praticadas por meninos e outras por meninas. Contorne essas atividades no texto de acordo com a legenda. Amarelo, atividades mais praticadas por meninos, e verde, atividades mais praticadas por meninas. Você vai fazer isso lá no texto, tá certo? É interessante, se você não quiser utilizar as cores, você pode colocar ao lado o nome da cor, tá certo? No segundo e no terceiro parágrafo, a autora cita um exemplo em que as meninas provaram que também podem praticar atividades consideradas de meninos. Que exemplo é esse? Creio que vocês já sabem. Vamos lá. No quarto parágrafo do artigo, a autora fala sobre brinquedos e profissões. Letra A. A que conclusão a autora chegou a respeito dos brinquedos de menino ou de menina? Você vai lá no texto, leia novamente, com certeza você vai responder. B. A que conclusão ela chegou em relação às profissões? E aí eu faço mais um questionamento ainda em cima desse questionamento. Existem profissões só para homens e só para as mulheres? Diga. Eu creio que não. No quadro apresentado no final do texto, é proposto um desafio ao leitor. Vamos realizá-lo de uma maneira diferente. Pense nas seguintes profissões e assinale se, na maioria dos casos, são homens ou mulheres que desempenham cada uma delas. Depois, você e seus colegas vão comparar os quadros e conversar sobre o assunto, tá certo? Motorista de táxi ou de ônibus, ou de Uber, aplicativo, não é? Então, mais homens ou mais mulheres? Professor, mais homens ou mais mulheres? Balconista de loja, mais homens ou mais mulheres? Policial, homem ou mais mulheres? Caixa de supermercado, e aí você vai marcar, tá certo? E aí nós vamos discutir essa questão, especificamente essa questão, juntamente com aquelas da interpretação oral, tá certo? Ao escrever o texto, nem de menino nem de menina, a autora quis narrar uma história, informar e expor uma opinião sobre meninos e meninas. O que foi que a autora quis? Vamos lá. Um artigo de opinião geralmente apresenta a seguinte estrutura: introdução, apresentar
são apresentados o assunto e a ideia central. Desenvolvimento. São apresentados o ponto de vista do autor do texto e os argumentos. Conclusão. As ideias são concluídas. Identifique quais parágrafos do artigo, nem de menino nem de menina, correspondem a cada uma dessas partes. Você vai voltar novamente no texto, você já pintou, já marcou de verde e de amarelo, agora você vai identificar no próprio texto quais são as partes que estão lá. Onde é a introdução, onde é o desenvolvimento e onde é a conclusão, tá certo? Oitava questão. Leia o crédito do texto e responda onde o artigo foi publicado. Você vai lá no finalzinho do texto, com certeza você vai encontrar. Nona questão. Com que função as aspas foram empregadas no primeiro parágrafo do texto? Qual foi a função? Você vai voltar lá e aí já vai pesquisar, tá certo? Releia um parágrafo do artigo, nem de menina, nem de menino, nem de menina. E vamos lá. Elas só não jogaram como ganharam a Copa. No entanto, tiveram que ouvir os comentários dos garotos e, infelizmente, de alguns pais, tentando justificar a derrota. Por qual termo a expressão em destaque nesse trecho poderia ser substituída sem alterar o sentido? Por quê, porém ou quanto? Essa é, no entanto, tá certo? No artigo de opinião, o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado assunto e emprega argumentos para defender. Geralmente, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, meus amores, eu tenho uma atividade proposta lá no nosso roteiro, uma atividade xerocopiada, onde nós vamos ler um texto sobre artigo de opinião. E eu quero de já preparar vocês. Vamos construir um artigo. Como assim, professora? Qual vai ser o tema desse artigo? Eu quero propor a você a escrever um texto, como esse que nós vimos aqui, onde a autora expõe a ideia e ela vai argumentando a ideia dela, sempre fundamentando essa ideia em uma opinião, em um dado estatístico. E aí, como nós vamos fazer isso? Eu quero que vocês escrevam um texto sobre aulas remotas, positiva ou negativa. Eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. Como foi a aula remota para aqueles totalmente remotos? Quais foram as experiências de aprendizado que vocês viveram? Quais foram as experiências que vocês gostariam de ter vivido? E para todos que estão no modo híbrido, como foi a expectativa de você? Uma semana em casa, a outra semana na escola. Como foi viver esse novo modelo de educação? Nós vamos pesquisar sobre isso e ao final do mês nós vamos escrever um texto sobre isso. Mas de já eu quero que vocês coletem, pesquisem sobre isso, tá certo? Não esqueça, fazer as pesquisas pela internet, sempre acompanhado com uma pessoa adulta, tá certo? Que possa lhe orientar. No decorrer da semana, da próxima semana também, eu vou estar colocando quais são as propostas do nosso texto. Tudo bem, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro com alegria. Certamente terão êxito. Beijos e até a próxima!